O CEO milionário descobre 4 filhas escondidas que parecem sua ex-esposa. Depois de 10 anos, você não vai acreditar. Quando a cidade de Nova York, à noite, parecia uma tapeçaria de luzes e sombras, uma mistura de riqueza e solidão. No topo de um arranha-céu moderno, a luz da lua refletia nos vidros da cobertura da Skyline Tower, onde morava Alexander Weil, o CEO milionário que todos admiravam e poucos compreendiam. Dentro da cobertura luxuosa, cada objeto refletia poder: móveis de design exclusivo, obras de arte milionárias, relógios raros e uma vasta coleção de vinhos antigos. No entanto, algo faltava. Um vazio silencioso pairava sobre aquele espaço impecavelmente organizado, como se cada objeto fosse apenas um substituto de algo mais essencial que ele havia perdido há uma década. Alexander, de pé diante da janela panorâmica, observava a cidade abaixo. O tédio não era apenas um sentimento, era um peso, uma sombra que crescia a cada ano. A fama, o dinheiro e o sucesso em negócios globais haviam lhe dado tudo o que o mundo podia oferecer, exceto paz. Ele suspirou, tocando o vidro frio com a ponta dos dedos, e lembrou-se do dia que mudou sua vida para sempre, 10 anos atrás, quando tomou a decisão mais cruel de sua vida. Naquela época, ele era ainda mais jovem, cheio de ambição e de orgulho cego. Casado com Clara, uma mulher de espírito intenso e beleza única, Alexander acreditou em uma mentira que destruíra a confiança mais profunda que poderia existir. Naquele instante, sem ouvir o coração, expulsou Clara de sua vida e da sua casa, acreditando que estava salvando sua própria honra. Ele não sabia que estava destruindo também a dela. Nunca soube das lágrimas silenciosas que ela derramou, dos caminhos difíceis que teve que percorrer sozinha, nem das pequenas vidas que ela trazia consigo, suas filhas, ainda desconhecidas para ele. Agora, 10 anos depois, Alexander permanecia sozinho em sua cobertura, vestindo o terno azul marinho que se tornou seu uniforme diário, cabelos loiros perfeitamente penteados e expressão inabalável. A cada reunião de negócios, cada contrato assinado, cada aplauso recebido em conferências, ele sentia o mesmo vazio. Nada preenchia o silêncio de sua vida pessoal. Ele era respeitado, temido, invejado, mas ninguém imaginava o peso que carregava por dentro. Foi nesse silêncio que algo inesperado aconteceu. Enquanto voltava para seu apartamento após um jantar sozinho, algo chamou sua atenção. Na rua abaixo, 4 meninas vendiam flores sob a chuva, tentando proteger-se com capas rasgadas e sacolas plásticas. Alexander parou. Um sentimento estranho e perturbador tomou conta dele. As crianças não eram comuns. Cada uma delas tinha um rosto que parecia ecoar memórias há muito enterradas. Memórias de Clara. Memórias de uma mulher que ele expulsara há 10 anos. Cada curva do rosto, cada olhar curioso, cada expressão tímida, era impossível. 4 meninas de rua, idênticas à ex-esposa que ele acreditava ter perdido para sempre. Ele se afastou da janela, incapaz de desviar o olhar. O coração, adormecido por anos de orgulho e solidão, disparou. O mundo lá fora continuava indiferente, mas para ele tudo havia mudado em um instante. Alexander sentiu uma mistura de choque, culpa e um desejo incontrolável de entender. Quem eram aquelas crianças? Como poderiam existir? E, acima de tudo, como o destino ousava confrontá-lo com aquilo que ele pensava ter perdido para sempre? Naquela noite, ele não dormiu. Caminhou pelo apartamento, olhando para cada objeto ao redor e percebendo que nenhum luxo poderia substituir o que ele havia destruído. Ele precisava respostas. E sem saber como, sabia que aquela visão na rua era apenas o começo de algo maior. Algo que iria mudar sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Pela primeira vez em anos, Alexander sentiu um aperto no peito. Não de raiva, não de ambição, mas de algo muito mais profundo: arrependimento. E naquele instante,
O CEO milionário que tinha tudo percebeu que estava prestes a enfrentar um desafio que não poderia ser resolvido com dinheiro, poder ou status. O passado havia retornado, e com ele as consequências de decisões tomadas há 10 anos. Alexander suspirou, olhando para o céu estrelado, sem perceber que a história que mudaria sua vida já estava começando. Na manhã seguinte, Alexander Ville acordou com uma inquietação que não conhecia há anos. O apartamento, usualmente silencioso, parecia ainda mais vazio e frio. Cada objeto de luxo, cada obra de arte cuidadosamente posicionada, lembrava-o de sua solidão. O reflexo de seu próprio rosto no espelho era o de um homem que conquistara o mundo, mas que perdera o mais precioso que poderia ter, uma família. As lembranças de Clara surgiam com uma nitidez dolorosa, como se ele pudesse ouvir seu riso ecoando pelas paredes vazias da mansão que outrora compartilhavam. Ele tentou afastar os pensamentos, mas era impossível. O rosto das 4 meninas vendendo flores na chuva ainda estava gravado em sua mente. Cada uma parecia uma versão viva e dolorosa de Clara, e algo dentro dele não podia ignorar aquele presságio. Alexander pegou seu telefone e mandou uma mensagem para sua assistente mais confiável. Clara Ville, preciso que você investigue algo. Digitou com mãos trêmulas, hesitando em escrever mais, mas sabendo que não podia esperar. Rua Mercer, número 14. 4 meninas. Idade aproximada, 9 anos. Identidade desconhecida. Preciso de respostas. Enquanto aguardava, a memória de seu passado se tornou um fantasma impossível de ignorar. Ele se lembrou do dia em que expulsou Clara de sua vida. O incidente ainda lhe doía, mesmo após 10 anos. Ele havia acreditado em mentiras que destruíram sua família e, por orgulho, nunca se desculpou. Naquele dia fatídico, Clara estava grávida de gêmeas, ou talvez mais, e ele não podia imaginar que a vida continuaria a tecer um caminho tão cruel e irônico para ele. Ele fechou os olhos e viu cada detalhe. O olhar de dor de Clara, o silêncio mortal da casa que antes transbordava amor, o som da porta se fechando atrás dela e o eco de seu próprio orgulho. Agora, cada detalhe do passado se entrelaçava com o presente. As meninas na rua eram impossíveis de ignorar. Algo dentro dele dizia que não eram coincidência, mas sim um aviso, um chamado que não podia ser evitado. Sentiu uma mistura de medo e esperança. Medo de enfrentar as consequências de suas escolhas e esperança de que ainda pudesse reparar algo, ainda que minúsculo, do que havia perdido. Horas depois, sua assistente retornou com informações preliminares. As meninas eram órfãs de diferentes abrigos da cidade, sem vínculos conhecidos entre elas. Nenhum registro de nascimento coincidindo com o ano exato em que Clara foi expulsa de sua vida. Alexander sentiu um nó na garganta. A realidade parecia cada vez mais fantástica e cruel. Como aquelas meninas poderiam ser tão parecidas com Clara? Ele sabia que precisava vê-las pessoalmente. Sem hesitar, pegou seu carro e dirigiu pelas ruas cinzentas da cidade. A chuva havia parado, mas o ar ainda carregava o cheiro úmido da noite anterior. Quando chegou à Rua Mercer, avistou as meninas em uma esquina, vendendo pequenas flores ainda molhadas, tentando sorrir para os poucos transeuntes que passavam. Alexander estacionou discretamente e observou. Seu coração disparava. Cada uma delas movia-se com gestos, expressões e olhares que ele lembrava apenas de Clara. Era impossível. 4 meninas, idênticas à mulher que ele expulsara há uma década, como se o tempo tivesse decidido devolver-lhe, em forma de lembrança viva, tudo que ele perdera. Uma delas, a mais corajosa, levantou os olhos e por um instante encontrou o dele. Alexander sentiu um frio percorrer sua espinha. O olhar da criança continha inocência, medo e algo que parecia familiar demais. Ele quase não respirou. Aproximar-se podia assustá-las, mas ele não podia simplesmente virar as costas.
Caminhou lentamente até elas, cada passo pesado de ansiedade e emoção contida. "E olá", começou, a voz soando estranhamente suave para um homem que sempre ordenara tudo com autoridade. "Vocês estão bem?" As meninas recuaram, instintivamente, mas não fugiram. Havia uma curiosidade cautelosa em seus olhos. Alexander sentiu que, de algum modo inexplicável, aquela conexão era real. Ele precisava descobrir quem eram, de onde vinham e, acima de tudo, precisava confrontar o passado que ele tanto temia. Enquanto observava aquelas pequenas figuras, ele percebeu que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. As sombras do passado haviam retornado, e ele finalmente entendia que dinheiro, poder e orgulho não poderiam reparar os erros cometidos. Agora, somente coragem, verdade e talvez um pouco de redenção poderiam salvá-lo. Alexander se ajoelhou levemente, tentando parecer menos ameaçador, e disse com voz baixa: "Meu nome é Alexander, e quero ajudá-las." A menina mais próxima deu um passo hesitante, olhando-o de cima a baixo. Em seu olhar havia desconfiança, mas também um reconhecimento que ele não podia explicar. O CEO milionário, que sempre controlou todos os aspectos de sua vida, finalmente sentiu algo que há anos não experimentava: vulnerabilidade. E naquele instante ele soube que o passado não apenas o perseguiria. Ele agora estava diante dele, em carne e osso, exigindo respostas que mudariam sua vida para sempre. O dia seguinte amanheceu cinzento, típico de outono em Nova York, com nuvens baixas e a cidade ainda coberta por uma leve névoa úmida. Alexander Weil estava sentado em seu escritório no último andar da Skyline Tower, cercado por telas de computador que exibiam gráficos, contratos e relatórios de negócios. Tudo estava em ordem. Tudo estava sob controle. Mas por mais que tentasse se concentrar nas cifras e nas análises, sua mente insistia em voltar àquelas 4 meninas. Cada detalhe delas não saía de sua cabeça. O cabelo desgrenhado pela chuva, os olhos que lembravam tanto os de Clara, os pequenos gestos e sorrisos tímidos. Ele revira todas as possibilidades em sua mente. Como poderiam existir 4 meninas de rua que pareciam réplicas de sua ex-esposa? Seria acaso? Mágica? Ou era algo mais profundo, algo que ele não podia negar? Alexander suspirou e passou a mão pelos cabelos loiros, agora um pouco mais longos do que costumava usar em reuniões de negócios. A realidade era dura. Ele não sabia por onde começar. Não havia registros, não havia pistas. Tudo o que ele tinha eram lembranças e a sensação de que algo muito grande estava prestes a se revelar. Durante 10 anos, ele viveu isolado de Clara e da vida que poderiam ter construído juntos. Agora, a vida parecia jogar tudo de volta em sua frente, de maneira brutal e inescapável. No entanto, a investigação não podia esperar. Ele acionou sua assistente para obter todos os dados disponíveis sobre crianças órfãs, registros de abrigos, hospitais e até anúncios de desaparecimento antigos. Nada coincidia com datas ou nomes. Cada nova informação parecia um beco sem saída, aumentando ainda mais seu desespero. Ele estava diante de um enigma impossível, e a cada minuto que passava, o peso do passado se tornava mais insuportável. Durante o almoço, ele permaneceu sozinho em sua cobertura, olhando a cidade abaixo. Recordou novamente o dia em que expulsou Clara de sua vida. Ela estava grávida. Ele estava cego pelo orgulho, e a discussão havia se transformado em algo irreversível. As palavras que ele proferiu naquele dia ainda ecoavam na mente. Palavras duras, cheias de julgamento, palavras que destruíram sonhos e abriram um abismo que ele não conseguia atravessar. Ele lembrou-se da porta batendo atrás dela, do silêncio mortal que se seguiu e do som de seus próprios passos ecoando sozinho pela casa que antes tinha vida.
Mas agora, ao ver aquelas 4 meninas na rua, a memória se misturava à realidade de forma dolorosa. Ele precisava entender, eram realmente suas filhas? Ou eram apenas uma coincidência cruel, um fantasma do passado que o assombrava sem motivo? Cada possibilidade parecia tão irreal quanto impossível, e ainda assim ele sentia no fundo do coração que não podia ignorar. Ao final da tarde, Alexander decidiu que precisava agir de maneira diferente. Ele não podia mais ser apenas o CEO frio e calculista que controlava tudo com números e estratégias. Algo dentro dele exigia humanidade, exigia aproximação, exigia coragem para enfrentar o que havia sido enterrado há 10 anos. Ele se vestiu rapidamente, pegou o carro e dirigiu novamente até a rua Mercer, onde as meninas haviam sido vistas. Quando chegou, encontrou o cenário mais ou menos igual ao da noite anterior. As meninas ainda estavam lá, agora, tentando vender pequenas lembranças aos poucos transeuntes que passavam. Alexander estacionou discretamente e observou-as. Elas riam entre si, mas havia uma timidez perceptível, um medo natural da rua e de desconhecidos. Ele respirou fundo e saiu do carro, sentindo novamente aquele frio na espinha. A aproximação foi cuidadosa. Ele sabia que qualquer gesto errado poderia assustá-las e fazê-las fugir. Mas havia uma urgência que não podia ignorar. Aproximou-se devagar, mantendo os braços visíveis, mostrando que não queria fazer mal. "Olá!" disse, a voz firme, mas suave. Eu só quero ajudá-las." As meninas se entreolharam, hesitantes, mas não fugiram. Alexander sentiu que algo maior estava em jogo. O destino parecia tê-lo colocado ali, diante de uma verdade que ele ainda não podia compreender plenamente. Ele percebeu que não poderia mais viver no luxo e na solidão, enquanto o passado, o arrependimento e o amor perdido clamavam por respostas. Enquanto as observava, Alexander fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Descobrir quem eram aquelas meninas, protegê-las e, se possível, reparar os erros cometidos há 10 anos. Era um passo arriscado, mas o CEO, que sempre controlou tudo, sabia que, desta vez, o controle não seria apenas sobre negócios ou dinheiro. O controle seria sobre o próprio coração. E naquele instante, olhando para aqueles rostos inocentes, ele sentiu que a vida, finalmente, estava prestes a lhe ensinar uma lição que nenhum contrato ou fortuna poderia oferecer. O passado sempre retorna, e somente a coragem, a verdade e o amor poderiam reconciliá-lo com ele mesmo. A rua Mercer estava silenciosa naquela tarde, exceto pelo som de passos apressados de transeuntes e o farfalhar das folhas secas sendo carregadas pelo vento. Alexander Weil estacionou o carro a alguns metros de distância e desceu cuidadosamente. Seu coração batia com força, como se cada passo o levasse mais perto de um destino que ele não podia evitar. Lá estavam elas. 4 meninas, vendendo flores com sorrisos tímidos, tentando parecer despreocupadas diante do mundo cruel que já conheciam. Ele parou a poucos metros e observou. Cada detalhe delas o deixava sem fôlego. Os cabelos desgrenhados, os olhos atentos, a forma como se protegiam da brisa fria, os gestos delicados e a maneira como se apoiavam uma na outra. Não havia dúvidas em sua mente. Aquelas meninas eram de alguma forma ligadas à mulher que ele expulsara de sua vida há 10 anos. Era impossível que fossem apenas coincidência. Uma das meninas, a mais corajosa, aproximou-se de um transeunte para oferecer uma flor. Alexander aproveitou o momento e deu um passo à frente, mas hesitou, lembrando-se de como qualquer movimento brusco poderia assustá-las. Ele respirou fundo e falou com calma. "Meninas, bom dia. Posso conversar com vocês um instante?" As 4 se entreolharam. Havia cautela em seus olhos, mas nenhuma delas recuou imediatamente. Era como se sentissem, de alguma forma, que ele não era um inimigo. Alexander sentiu um misto de alívio e medo.
Ele precisava abordar a situação com cuidado, mas também precisava descobrir a verdade que o consumia há dias. Eu sei que parece estranho, continuou ele, mas meu nome é Alexander. Eu quero ajudá-las. A voz saía firme, mas carregada de emoção. A menina mais próxima, uma de cabelos castanho claros e olhos que pareciam carregar o peso de anos de dificuldade, deu um passo hesitante. Os dedos dela tocaram o caule de uma das flores, como se procurasse coragem para falar. Finalmente, uma voz pequena e trêmula respondeu: Quem é você? Quem é? Alguém que quer apenas garantir que estejam seguras, respondeu Alexander, tentando manter o tom suave. Posso ajudá-las com comida, roupas e escola. Ele fez uma pausa, observando suas expressões. Eu só quero cuidar de vocês. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Alexander podia sentir cada batida de seu coração enquanto esperava por uma reação. Ele sentiu medo de que a rejeição fosse imediata, de que aquelas meninas fugissem e que ele perdesse a chance de reparar algo que há tanto tempo precisava. Mas então, uma das meninas baixou a cabeça e disse: Não temos ninguém. A voz falhou, mas havia confiança mínima no tom. Ninguém mesmo. Aquelas palavras atravessaram Alexander como uma punhalada. A solidão e o abandono que ele próprio havia sentido ao expulsar Clara vinham agora multiplicadas naquelas pequenas figuras. Ele percebeu que não se tratava apenas de coincidência ou semelhança física. Havia uma conexão invisível, emocional, que unia sua história ao destino daquelas meninas. Ele respirou fundo e se ajoelhou, tentando parecer menor, menos ameaçador. Então, deixem-me ajudá-las, por favor. Sua voz carregava sinceridade, arrependimento e esperança. As meninas se entreolharam novamente. Alexander percebeu que havia algo mágico naquele momento. Uma confiança frágil começava a se formar, um fio tênue de esperança que poderia crescer se ele agisse com paciência e cuidado. A mais velha das quatro estendeu a mão hesitante, quase instintiva, como se estivesse testando a sinceridade dele. Alexander segurou sua mão com cuidado, tentando transmitir segurança e compromisso. Enquanto observava aquelas pequenas vidas diante de si, Alexander sentiu algo que há anos não sentia: responsabilidade genuína, preocupação e um desejo profundo de reparar o passado. Cada detalhe das meninas, seus sorrisos tímidos, seus olhares cautelosos, suas pequenas mãos estendidas, refletia o que ele perdera há uma década. Era como se o destino tivesse colocado ali, diante de seus olhos, a chance de reconciliação que ele jamais acreditou ser possível. Naquele instante, Alexander soube que sua vida não seria mais a mesma. Ele não estava apenas diante de quatro crianças, estava diante de um espelho do passado, do arrependimento e da oportunidade de redenção. Cada respiração, cada gesto, cada palavra proferida naquela rua se tornava parte de um novo capítulo que ele precisava escrever com cuidado, coragem e coração. O CEO milionário, homem que sempre teve tudo, finalmente entendeu que nem todo poder ou fortuna poderiam corrigir os erros do passado. Mas ali, nas mãos de quatro meninas desamparadas, ele podia começar a reparar a vida que havia destruído. E talvez, finalmente reconquistar algo que jamais deveria ter perdido. A chuva da noite anterior havia deixado a rua Mercer úmida e silenciosa, mas a memória do que Alexander Wiley vira ainda queimava em sua mente. Ele mal conseguia se concentrar em qualquer outra coisa. Cada pensamento girava em torno das quatro meninas que pareciam a cópia viva de Clara, sua ex-esposa. A imagem dela se misturava com lembranças dolorosas, risos de um passado perdido, abraços que ele nunca mais daria, promessas de uma vida que ele próprio destruíra.
Alexander permaneceu em seu carro, estacionado a uma distância segura, observando as meninas brincarem discretamente entre si, enquanto esperavam por algum transeunte que comprasse uma flor ou um pequeno objeto. Elas eram pequenas, frágeis, mas havia força em seus gestos, uma coragem silenciosa que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma coragem que Clara sempre tivera. De repente, uma delas levantou os olhos e encontrou o dele. Foi apenas um instante, mas Alexander sentiu como se o tempo tivesse parado. Aqueles olhos eram tão familiares que ele quase não respirou. Era impossível não reconhecer o mesmo brilho, a mesma intensidade que ele lembrava de Clara. Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito que o fez recuar um passo, como se tivesse sido atingido por uma onda do passado que ele não podia controlar. É impossível, murmurou para si mesmo. Não pode ser, mas era. Ele sabia, com uma certeza que nenhum argumento poderia negar. Aquela ligação entre ele, aquelas meninas e Clara, não era coincidência. Era destino, cruel e implacável, jogando diante dele as consequências de suas ações há 10 anos. Cada expressão, cada gesto das meninas parecia repetir padrões de Clara, lembranças que ele jamais poderia esquecer. Alexander saiu do carro, tentando controlar a respiração e a emoção que ameaçava dominá-lo. Ele precisava se aproximar, mas não queria assustá-las. Caminhou lentamente, mantendo os braços visíveis e a postura calma. As meninas o observavam com cautela, mas não se afastaram. Havia algo em seu olhar que parecia reconhecer instintivamente que ele não era uma ameaça. "Olá", começou ele, com a voz firme, mas carregada de emoção. "Meu nome é Alexander. Eu quero ajudá-las." A menina que encontrara seu olhar levantou-se um pouco, hesitando. Era como se tentasse medir suas intenções, testar sua sinceridade. Alexander sentiu o peso do momento, compreendendo que aquela primeira reação definiria tudo o que viria a seguir. "Nós", começou a menina, a voz trêmula, "não temos ninguém, ninguém mesmo." Essas palavras atravessaram Alexander como uma lâmina invisível. Ele se lembrou de Clara, de como ela também se sentira sozinha quando ele a expulsou, de como ele fora cego ao amor que a cercava. O arrependimento esmagou-o, misturando-se com uma determinação renovada. Ele faria qualquer coisa para proteger aquelas meninas, para reparar os erros do passado. Ele se ajoelhou, tentando parecer menos intimidador, e estendeu as mãos. "Então deixem-me ajudá-las." Sua voz falhou por um instante, mas continuou firme. "Não quero nada em troca. Só quero que estejam seguras e que tenham uma vida melhor." O silêncio pairou por alguns segundos. Alexander podia sentir cada respiração das meninas, o ar frio carregando tensão, medo e curiosidade. Finalmente, a mais velha estendeu a mão, hesitante. Alexander segurou-a com cuidado, transmitindo confiança e proteção. Ele sabia que naquele gesto simples havia começado a reconstruir algo que ele acreditava perdido para sempre. Enquanto observava aquelas pequenas figuras, Alexander percebeu que a vida estava lhe oferecendo uma chance única. Ele não estava apenas diante de crianças, estava diante de um pedaço de sua própria história. Um fragmento do passado que retornara para confrontá-lo. Cada sorriso tímido, cada olhar curioso, era uma lembrança viva de Clara, da família que ele destruíra e da oportunidade de redenção que surgia diante dele. O CEO milionário, homem que sempre controlou tudo com dinheiro, influência e estratégia, finalmente compreendeu algo que nenhuma fortuna poderia comprar. O passado não podia ser ignorado. E o coração humano não podia ser controlado como um contrato ou investimento. Ele precisava coragem, paciência e verdade para reconstruir o que havia perdido. E naquele instante, olhando para aquelas 4 meninas, Alexander fez uma promessa silenciosa a si mesmo: descobrir quem eram, protegê-las a qualquer custo e, se possível, reconquistar aquilo que o destino tirara dele há 10 anos.
Porque agora ele sabia com uma certeza que nenhuma dúvida poderia abalar. Aquelas crianças eram a chave para enfrentar o passado, para reparar erros antigos e talvez para encontrar finalmente o que ele mais desejava: uma família, amor e redenção. Após o encontro na rua Mercer, Alexander voltou para sua cobertura, mas a sensação de inquietação não o deixava. Ele não conseguia se concentrar em nada que não fossem aquelas 4 meninas. Suas expressões, gestos, o olhar que lembrava tão intensamente Clara. A cidade ao seu redor continuava indiferente, mas ele sentia que havia algo maior em jogo, algo que ultrapassava sua compreensão e seu próprio entendimento do destino. Alexander decidiu que precisava agir com estratégia. Ele não podia apenas abordar as meninas sem saber a extensão de sua história. Precisava descobrir quem eram, de onde vinham e, acima de tudo, qual era a ligação delas com Clara. Ordenou à sua assistente, Mariana, que reunisse todos os registros possíveis de órfãos, abrigos e desaparecimentos de crianças na cidade dos últimos 10 anos. Mariana, eu preciso que seja completo, disse Alexander com o olhar fixo na tela de seu laptop. Não quero nada por fora, nada que possa escapar. Quero nomes, datas, endereços, registros de hospitais, tudo. Cada detalhe é importante. E faça isso discretamente. Essas crianças não podem perceber que estamos investigando. Enquanto Mariana compilava os dados, Alexander percorreu mentalmente cada memória dolorosa de seu passado. Ele lembrou do dia em que expulsou Clara de casa, acreditando em mentiras que destruíram tudo. Ela estava grávida, confiante e vulnerável, e ele, cego pelo orgulho e pelo medo de perder sua reputação, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Durante anos, ele se culpou silenciosamente, mas nunca imaginou que o destino o confrontaria dessa maneira. As horas passaram e os registros começaram a chegar. Mariana o chamou à sala de conferência, onde espalhou os papéis sobre a mesa de mármore. Alexander examinou cada ficha, cada certidão de nascimento, cada relatório de abrigo. Nada coincidia perfeitamente, pelo menos à primeira vista. Mas havia padrões, detalhes sutis que não podiam ser ignorados, datas próximas ao nascimento de suas possíveis filhas, características físicas descritas nos relatórios, pequenos incidentes que indicavam abandono ou negligência. Senhor. Vile, disse Mariana, apontando para uma série de registros. Essas 4 meninas nasceram todas no mesmo período em que Clara desapareceu. Não há registros de suas mães, apenas notas de adoção e encaminhamentos para diferentes abrigos. Mas há algo curioso. Cada uma delas recebeu cuidados temporários em locais próximos à antiga residência de Clara, pouco antes dela desaparecer. Alexander sentiu o coração acelerar. A coincidência parecia impossível, mas o instinto dele dizia que havia mais do que simples acaso. Ele sabia que precisava ver essas informações pessoalmente, ir além dos papéis frios e descobrir a verdade. O CEO milionário, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, agora enfrentava uma incógnita que o deixava vulnerável. Naquela noite, ele retornou à rua Mercer. A chuva fina havia transformado as calçadas em espelhos cintilantes, e o ar carregava a fragrância úmida da cidade. Alexander observou as meninas de longe, procurando qualquer pista de familiaridade ou reconhecimento. Cada gesto, cada sorriso, cada olhar se tornava mais significativo, como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar diante dele. Ele decidiu se aproximar novamente, desta vez com uma postura mais firme, mas ainda cuidadosa. Meninas, posso falar com vocês um pouco mais? Perguntou, mantendo a voz baixa e calma. A menina mais velha olhou para ele, hesitante, mas algo no tom de sua voz a fez parar. Era como se sentisse, instintivamente, que aquele homem não era uma ameaça. Alexander respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Ele sabia que cada palavra contava agora,
que cada gesto poderia definir o futuro delas e o seu próprio caminho de redenção. Enquanto conversavam, ele percebeu detalhes que confirmavam suas suspeitas, pequenas coincidências no comportamento, gestos que Clara costumava ter, hábitos que pareciam transmitidos naturalmente. A conexão não era apenas física, era emocional, quase impossível de ignorar. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Alexander estudou os registros mais uma vez. Cada linha, cada número, cada data parecia gritar a mesma verdade. O passado não apenas voltara, como o encontrara de frente, exigindo respostas. Ele sabia que precisava agir rápido, mas com cautela. Cada decisão poderia mudar tudo, poderia assustar as meninas ou afastá-las para sempre. Alexander fechou os olhos e respirou fundo, sentindo a pressão de anos de arrependimento, medo e esperança se acumularem. Ele estava diante de um enigma maior do que qualquer negócio que administrara, mais complexo que qualquer estratégia corporativa. Não havia relatórios, contratos ou reuniões que o preparassem para aquilo. Apenas coragem, instinto e o coração aberto. E naquele instante, Alexander percebeu que não havia mais volta. Ele precisava seguir os rastros do passado perdido, descobrir a verdade sobre as meninas e enfrentar Clara, a mulher que, mesmo após 10 anos, ainda ocupava o centro de sua vida. O caminho seria difícil, doloroso e imprevisível, mas ele estava determinado. O CEO milionário, que já tivera tudo, agora precisava recuperar o que realmente importava: sua família, seu amor e a chance de redenção que a vida lhe oferecia. O dia amanheceu frio, com um vento cortante que atravessava os prédios de Nova York como lâminas invisíveis. Alexander Wiley estava acordado desde cedo, a mente fervilhando com pensamentos sobre as 4 meninas. Mas havia algo mais que o atormentava: Clara. Ele sabia que, para descobrir a verdade sobre as crianças e reparar o passado, precisava encará-la. Cada decisão que tomava, desde que as meninas apareceram, dependia de como ele lidaria com a mulher que ele tanto amara e que expulsara de sua vida há 10 anos. Com determinação, ele revisou todas as informações que Mariana havia reunido. Endereços, registros de abrigos e relatos de vizinhos que haviam visto Clara nos últimos anos. Finalmente, encontrou uma pista consistente. Clara havia sido avistada recentemente em um abrigo na zona sul da cidade, onde trabalhava cuidando de crianças abandonadas. Era uma vida humilde e escondida, distante do luxo que Alexander sempre conhecera. Ele dirigiu até o local sem hesitar, sentindo uma mistura de ansiedade e arrependimento. Cada curva da estrada parecia prolongar o momento inevitável do reencontro. Quando chegou, estacionou discretamente e observou o abrigo. Era simples, mas bem cuidado, com risos de crianças ecoando pelos corredores e uma energia que contrastava com o silêncio e a solidão de sua cobertura de luxo. Alexander respirou fundo e entrou, tentando manter a compostura. Cada passo ecoava no corredor, cada porta aberta revelava crianças brincando ou ajudando nas tarefas diárias. Então, no final do corredor, ele a viu. Clara estava ajoelhada, ajudando uma das meninas a amarrar os cadarços, com uma delicadeza e paciência que ele lembrava tão bem. O coração de Alexander disparou. Ela estava mais forte, mais segura de si, mas havia nos olhos dela uma sombra de dor que ele conhecia intimamente. Ela levantou a cabeça e, por um instante, seus olhos encontraram os dele. O tempo pareceu parar. 10 anos de silêncio, de mágoa e de arrependimento se condensaram naquele olhar. Clara o reconheceu imediatamente. Mas não houve expressão de alegria. Havia apenas surpresa, cautela e um toque de raiva contida. "Alexander", disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. "Quanto tempo você pretende continuar aparecendo sem explicação?" "Clara, eu..." Ele começou, mas parou, sentindo o peso da culpa.
Eu sei que não posso apagar o que fiz. Eu sei que te machuquei e destruí tudo. Mas eu preciso de você. Preciso falar sobre as meninas. Ela franziu o senho cruzando os braços. Meninas? Que meninas? A voz era dura, mas havia uma sombra de preocupação. Alexander respirou fundo e contou tudo. O que havia visto na rua Mercer, como as meninas lembravam de maneira impossível clara, cada detalhe que o fez acreditar que aquelas crianças eram de alguma forma ligadas a ela. Ele contou sem esconder emoção, sem disfarçar arrependimento. Clara o ouviu em silêncio, os olhos fixos nele, absorvendo cada palavra. Quando ele terminou, houve um instante de silêncio absoluto, apenas o som distante de risos infantis no abrigo. Então ela finalmente falou: Alexander, se você estiver certo, isso muda tudo. Mas você precisa entender algo. Essas crianças são minha vida. Eu lutei sozinha por elas. E se alguma coisa acontecer a elas... Sua voz falhou por um momento. Eu nunca vou perdoar. Ele assentiu com lágrimas silenciosas nos olhos. Eu sei, Clara, e eu prometo que farei tudo para protegê-las. Eu vou compensar cada erro que cometi. Ela o observou desconfiada, mas havia algo em seu olhar que indicava que ainda havia espaço para a esperança. Uma possibilidade de reconstruir uma ponte quebrada há 10 anos. Alexander percebeu que o reencontro não seria fácil. O perdão não viria imediatamente e ele precisaria provar, com ações e não palavras, que merecia a confiança dela novamente. Enquanto saíam para observar as meninas juntas, Alexander sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Era uma esperança cautelosa, misturada com medo, mas real. Ele sabia que o caminho para a redenção seria longo, doloroso e cheio de obstáculos. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia uma chance de reparar os erros do passado, de proteger aquelas crianças e, quem sabe, reconquistar o coração de Clara. Naquele instante, Alexander percebeu que a vida lhe oferecia uma segunda chance. Não apenas com as meninas, mas com a mulher que ele jamais deveria ter perdido. E ele estava disposto a lutar por ela, custasse o que custasse. O abrigo estava silencioso naquela tarde, exceto pelo som distante de crianças brincando nos corredores. Alexander Weil e Clara permaneceram na sala principal, sentados frente a frente em um silêncio carregado de tensão e emoção. Ele havia esperado por esse momento por mais de uma década, mas agora que estava diante dela, não havia palavras que pudessem expressar plenamente o arrependimento que sentia, nem a culpa que carregava. Clara respirou fundo, os olhos fixos nos dele, tentando encontrar coragem para revelar a verdade que guardara por tanto tempo. A vida que ela construiu nos últimos 10 anos fora marcada por dificuldades, silêncio e sacrifícios. As meninas, embora jovens e inocentes, eram a prova viva de que ela havia sobrevivido à solidão e à traição. Mas a presença de Alexander trouxe de volta lembranças que ela tentara enterrar. Memórias dolorosas de amor e abandono. E agora ela sabia que precisava enfrentá-las, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas. Alexander, começou ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Você precisa saber toda a verdade sobre as meninas. Elas são minhas filhas, todas 4, mas não é tão simples quanto parece. Ele engoliu em seco, sentindo o coração disparar. Minhas filhas, perguntou, a voz falhando levemente. Como é possível? Porque eu não sabia de nada. Clara respirou fundo, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. Depois que você me expulsou, eu fiquei sozinha. Tive medo, confiei em pessoas erradas e precisei proteger as crianças. Elas nasceram na mesma época em que você acreditava que eu havia desaparecido, mas a vida me obrigou a escondê-las, a manter nosso passado em segredo para garantir a segurança delas. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Eu sabia que se você soubesse, poderia ser perigoso. Então, por anos, escondi tudo. Alexander sentiu uma pontada de dor e culpa.
Cada palavra de Clara corroía ainda mais o orgulho que ele havia cultivado por anos. Ele havia perdido a oportunidade de viver ao lado de sua família, acreditando em mentiras, sendo guiado pelo ego. E agora, diante dele, estavam a mulher que ele amara e as 4 filhas que ele nem imaginava ter. Clara, começou ele, mas as palavras falharam. Eu não tenho desculpas. Não há nada que eu possa dizer para justificar o que fiz. Mas agora, ele olhou para ela com intensidade. Agora eu quero reparar tudo. Prometo que farei o que for preciso para proteger suas filhas e reconquistar a sua confiança. Clara olhou para ele, analisando cada gesto, cada expressão. Ela sabia que Alexander sempre fora determinado, mas também sabia que palavras não bastariam. Ele teria que provar com ações que podia ser confiável, que podia amar novamente e que não iria machucar ninguém que ela amasse. Alexander, disse ela finalmente, não será fácil. Estas crianças sofreram por anos, e eu também. Elas têm medo de se apegar a alguém novo, mesmo que esse alguém seja você, e eu também tenho medo. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas talvez possamos tentar, pelo menos por elas. O CEO assentiu lentamente, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também entendia que não havia outro caminho. A verdade finalmente estava à sua frente, nua e crua. As meninas eram suas filhas, Clara estava viva, e a oportunidade de redenção nunca fora tão concreta. Alexander pediu então que Clara mostrasse as meninas. Cada criança foi chamada uma a uma, e quando olharam para ele, Alexander sentiu um misto de choque, amor e arrependimento. Cada traço do rosto, cada gesto, lembrava de Clara. Era impossível não perceber que ele estava diante de uma extensão viva de tudo que perdera. "Papai?" perguntou uma das meninas, tímida, aproximando-se dele. O coração de Alexander quase explodiu. Ele se abaixou, estendendo os braços, e disse com voz embargada: "Sim, sou eu." A menina correu para ele, seguida pelas outras. Alexander sentiu a força do abraço coletivo, uma mistura de inocência, esperança e amor reprimido. Era o momento em que o passado, o presente e o futuro se encontravam em um só instante. Clara observava em silêncio, os olhos marejados. Ela percebeu que Alexander estava verdadeiramente arrependido, que não havia apenas palavras vazias, mas uma intenção genuína de reparar os erros. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia acreditar em alguém novamente, que talvez pudesse haver reconciliação e cura. Naquele instante, Alexander compreendeu a magnitude do que acontecia. Não se tratava apenas de riqueza ou poder, mas de amor, família e redenção. As meninas, pequenas e frágeis, representavam a chance de reconstruir tudo que fora perdido. Clara representava a oportunidade de reconquistar confiança e amor. E ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida jamais seria a mesma. Enquanto as 4 filhas brincavam timidamente ao redor dele, Alexander olhou para Clara e disse, com a voz carregada de emoção: "Prometo que não vou falhar com vocês novamente." E pela primeira vez em anos, ele sentiu que o destino finalmente começava a sorrir para ele. O sol da manhã iluminava parcialmente a rua Mercer, mas o brilho parecia distante diante do turbilhão de emoções que consumia Alexander Wiley. Apesar de ter finalmente reencontrado Clara e descoberto suas filhas, a sensação de alívio era acompanhada por uma angústia silenciosa. A realidade era implacável, e o mundo lá fora nunca deixaria que aquela reunião fosse simples ou tranquila. Nos dias seguintes, Alexander tentou se aproximar das meninas, mas a desconfiança natural de crianças que passaram por abandono e dificuldades não desaparecia com rapidez. Cada gesto seu, mesmo que gentil, era analisado com cautela. Cada palavra interpretada como uma promessa que podia ou não ser cumprida.
Clara observava tudo com uma mistura de preocupação e esperança, protegendo suas filhas de qualquer decepção e avaliando se podia confiar no homem que uma vez destruiu sua vida. Mas Alexander não estava sozinho em enfrentar desafios. Enquanto se esforçava para reconquistar a confiança de Clara e estabelecer um vínculo com as meninas, surgiram forças externas que ameaçavam separá-los novamente. Empresários rivais, cientes de sua vulnerabilidade emocional e do escândalo que poderia surgir com a divulgação de sua vida pessoal, começaram a manipular situações para testar sua concentração e estabilidade. Notícias anônimas chegaram aos jornais, insinuando que Alexander estava envolvido em ações duvidosas relacionadas a crianças órfãs, acusações falsas que espalharam desconfiança e pânico. Alexander recebeu os primeiros alertas ao abrir seu laptop, durante uma reunião de emergência na Skyline Tower. Mariana, sua assistente, aproximou-se com um semblante sério. Sr. Wiley, alguns tabloides estão publicando notícias sobre você, disse, mostrando as manchetes. Há rumores sobre crianças desaparecidas e supostas conexões com você. Nada confirmado, mas a atenção está crescendo. O CEO franziu o senho, sentindo uma raiva contida, misturada com preocupação. Ele sabia que essas acusações eram infundadas, mas o impacto poderia ser devastador para Clara e suas filhas. Um simples deslize poderia colocar em risco tudo que havia conquistado recentemente: confiança, segurança e o delicado vínculo que começava a se formar. Ao mesmo tempo, Clara começou a enfrentar pressões próprias. Funcionários do abrigo, temendo escândalos e julgamentos da sociedade, começaram a questionar sua decisão de permitir que Alexander se aproximasse das meninas. Ela se viu dividida entre a esperança de reconstruir sua vida com o homem que amava e o instinto de protegê-las de possíveis perigos externos. Cada passo que davam juntos parecia um risco calculado, uma dança delicada entre confiança e cautela. Em uma tarde chuvosa, Alexander tentou passar algum tempo sozinho com as meninas no parque próximo ao abrigo. Ele queria que se sentissem seguras e amadas, mas a presença de jornalistas disfarçados e observadores anônimos criou um clima tenso. As crianças, percebendo olhares suspeitos, se afastaram dele, e a mais velha sussurrou palavras que cortaram o coração de Alexander. Papai, será que vai dar tudo errado? A dor dessa pergunta penetrava mais fundo que qualquer ataque empresarial. Alexander segurou a mão da menina, tentando transmitir coragem e segurança, mas sentiu que sua própria vulnerabilidade estava à mostra. Ele compreendeu, naquele instante, que amar e proteger não seria suficiente. Seria necessário lutar contra forças externas que ameaçavam separá-los novamente. Enquanto a chuva caía, Alexander e Clara discutiam estratégias para proteger a família. Cada passo era meticulosamente calculado. Horários, rotas de deslocamento, pessoas de confiança e medidas legais. A dor da separação iminente, não de distância física, mas do peso do mundo que queria destruí-los, era esmagadora. Mas apesar de tudo, havia uma determinação silenciosa em Alexander. Ele não deixaria que nada destruísse o vínculo recém-descoberto com suas filhas e com Clara. Naquela noite, sentado sozinho em seu escritório, olhando a cidade iluminada e sentindo a solidão que nunca desaparecera completamente, Alexander refletiu sobre a intensidade de sua vida. Ele havia perdido tudo uma vez e agora tinha a chance de reconstruir. Mas reconstruir nunca fora simples. Havia dor, obstáculos, ameaças e um passado que insistia em persegui-lo. E mesmo assim, ele estava determinado. A separação e a dor que enfrentavam eram apenas o início de uma batalha maior. O mundo estava contra eles, mas Alexander sentia que com coragem, amor e determinação poderia superar qualquer adversidade. Pela primeira vez,
Ele compreendeu que o verdadeiro poder não estava em dinheiro, status ou controle absoluto, mas na capacidade de proteger aqueles que amava, enfrentar seus erros e lutar por redenção, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Naquela noite, Alexander fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa, mais firme do que qualquer contrato ou investimento. Não importaria o que viesse, ele protegeria Clara e suas filhas, custasse o que custasse, até o fim. O silêncio da noite pairava sobre a cobertura de Alexander, mas sua mente não conhecia descanso. Desde que as meninas haviam aparecido em sua vida, tudo o que ele acreditava sobre controle, riqueza e segurança parecia irrelevante. Agora, o que importava eram segredos antigos, verdades ocultas que clamavam por serem descobertas. Ele sabia que não poderia proteger as meninas e reconquistar Clara sem antes compreender toda a extensão do passado que haviam escondido. No dia seguinte, Alexander marcou uma reunião privada com Clara no abrigo. A tensão entre eles era palpável. Ele sentia que cada palavra dita poderia alterar o delicado equilíbrio que construíam. Clara, por sua vez, sabia que a hora da verdade havia chegado. As meninas, curiosas, brincavam ao redor, mas mantinham uma distância respeitosa, como se pressentissem que algo importante seria revelado. Alexander, começou Clara respirando fundo. Há coisas que vocês precisam saber. Coisas que não contei antes por medo, por proteção, por tudo que vocês ainda não poderiam entender. Ela olhou para as meninas e seus olhos brilharam com uma mistura de amor e dor. Cada uma de vocês passou por situações que ninguém deveria enfrentar. Quando eu fiquei sozinha, tentei proteger cada uma, mas o mundo nem sempre foi gentil. Vocês foram escondidas, mantidas em lugares diferentes, para que ninguém pudesse machucá-las. Eu sabia que, se fossem todas juntas, poderiam ser alvo de quem quisesse nos separar. As meninas ouviram atentamente, algumas com os olhos marejados. Alexander segurou a mão de Clara, sentindo cada palavra como uma lâmina que perfurava seu coração. Ele finalmente entendia a magnitude do sacrifício que ela havia feito por elas, por ele e por tudo que ele havia destruído há 10 anos. Além disso, continuou Clara, havia pessoas no passado que nos queriam longe, pessoas poderosas que não aceitavam que eu ficasse com a guarda das meninas. Elas quase foram levadas, e eu tive que tomar decisões difíceis para mantê-las seguras. Cada passo que dei, cada movimento, foi pensado para proteger vocês. Alexander engoliu em seco. Ele sabia, naquele instante, que o destino havia testado Clara e suas filhas de maneiras que ele jamais poderia imaginar. A vida delas não era apenas fruto de sua separação. Era uma batalha constante contra um mundo que sempre tentava tirá-las de seus braços. Ele sentiu uma culpa esmagadora por não ter estado lá, por não ter protegido as crianças e a mulher que amava. Clara, ele começou, a voz embargada, eu não tenho palavras para descrever o quanto sinto. Tudo o que eu fiz foi errado. Mas prometo agora, eu não vou permitir que ninguém mais lhes faça mal. Eu vou proteger vocês, de qualquer forma. Clara olhou profundamente nos olhos dele, analisando cada expressão. Ela sentiu sinceridade em sua voz, uma determinação que ia além das palavras. Pela primeira vez em muito tempo, ela considerou que ele poderia realmente ser diferente, que poderia finalmente ser confiável. Então, uma das meninas, a mais velha, aproximou-se de Alexander e perguntou com hesitação, Papai, por que você se foi? A pergunta atingiu Alexander como uma onda de dor. Ele se abaixou, segurando a mão da menina, e respondeu com a verdade mais crua que podia oferecer. Eu fui egoísta. Acreditei em mentiras e tomei decisões ruins. Mas agora estou aqui, e não vou mais me afastar de vocês. Prometo que vou fazer tudo para proteger cada uma, e que nunca mais vou deixá-las sozinhas. As outras meninas se aproximaram, cautelosas, mas curiosas.
Uma a uma, aceitaram suas mãos, e Alexander sentiu o calor de seus pequenos corpos, a inocência de suas vidas e a responsabilidade que agora recai sobre ele. Cada gesto, cada sorriso tímido, era uma confirmação de que o caminho seria difícil, mas que havia esperança. Clara observava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela percebeu que Alexander estava pronto para enfrentar não apenas os perigos externos, mas também os fantasmas do passado. E naquele momento, a confiança começou a surgir, lenta e cuidadosamente, entre eles. Alexander sabia que o segredo de suas filhas não era apenas sobre esconder quem eram. Era sobre proteção, amor e sobrevivência em um mundo que nem sempre fora justo. Agora, armado com a verdade, ele estava pronto para lutar, não apenas contra ameaças externas, mas contra o tempo, o destino e os erros que ele próprio cometera. E naquela sala silenciosa, cercado por Clara e pelas 4 filhas, Alexander sentiu pela primeira vez algo que não comprava com dinheiro ou poder: esperança verdadeira. A verdade revelada, embora dolorosa, havia unido-os de uma forma que nada mais poderia destruir. Os dias que se seguiram à revelação da verdade sobre as meninas foram uma mistura de alegria cautelosa e tensão constante. Alexander Weil passava horas ao lado de Clara, tentando estabelecer uma rotina para as filhas, reconstruir confiança e proteger cada uma delas. Mas a tranquilidade recém-descoberta era frágil. Por trás da fachada de segurança e luxo, ameaças do passado começaram a emergir, lembrando-o de que a vida nunca seria simples. O primeiro sinal de perigo veio de uma ligação anônima recebida em seu escritório. Uma voz distorcida a advertiu: "Você está brincando com fogo, Alexander. Se continuar envolvido com essas crianças, haverá consequências." O CEO franziu o senho, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A ameaça era clara. Alguém poderoso, alguém que sabia sobre Clara e as meninas, estava observando cada movimento. Mas Alexander não recuaria. Ele sabia que a única forma de proteger sua família era enfrentar o perigo de frente. Clara, por sua vez, começou a perceber sinais de perseguição ao redor do abrigo. Pessoas suspeitas apareciam nas proximidades, veículos desconhecidos circulavam nas ruas e mensagens ameaçadoras chegavam discretamente. Ela se viu novamente consumida pelo medo de perder suas filhas, a mesma sensação que carregou durante anos em silêncio. A presença de Alexander, embora reconfortante, não eliminava a realidade. O mundo lá fora era impecável. Uma tarde, enquanto Alexander passava tempo com as meninas no parque, um carro preto desacelerou próximo, e 2 homens observaram cada movimento. As meninas instintivamente se encolheram, agarrando-se umas às outras. Alexander percebeu o perigo imediatamente e, com um gesto rápido, fez sinal para que saíssem discretamente. Ele sabia que qualquer ação precipitada poderia expor Clara e as meninas ao risco. "Vamos, rápido", sussurrou, segurando as mãos delas e conduzindo-as para um caminho seguro. Ao chegar ao abrigo, Alexander e Clara discutiram o que acabara de acontecer. A tensão era palpável e o medo começou a se infiltrar mesmo entre os mais fortes. "Eles sabem quem somos", disse Clara, a voz carregada de preocupação. "Alguém nos está observando há dias. Eles não vão parar até nos separar." Alexander respirou fundo. Ele sabia que não podia apenas reagir. Precisava agir estrategicamente. "Clara, vou reforçar a segurança, contratar pessoas de confiança, rastrear cada movimento suspeito. Não vou deixar ninguém machucar vocês", afirmou firme, mas preocupado. Enquanto isso, as meninas, embora assustadas, mostravam sinais de confiança recém-descoberta em Alexander. Elas se seguravam firmes, sabendo que ele lutaria por elas. Mas a realidade era cruel. Ameaças externas eram apenas o começo da tempestade. Naquela mesma noite, Alexander recebeu uma série de documentos confidenciais enviados por um informante anônimo.
Revelavam tentativas anteriores de sequestrar ou afastar crianças órfãs de famílias poderosas, incluindo Clara. Era um padrão de manipulação e violência, cuidadosamente orquestrado por inimigos que ele jamais imaginara. Ele sentiu uma mistura de raiva e determinação. O mundo lá fora queria destruí-los, mas ele não permitiria. Enquanto observava a cidade do alto de sua cobertura, Alexander percebeu que a luta que se aproximava não era apenas física, mas emocional. O passado que ele pensava estar enterrado ressurgia com força total, ameaçando destruir tudo que ele lutara para reconstruir. Mas havia uma diferença. Desta vez, ele não estava sozinho. Clara estava ao seu lado e as meninas eram a razão de sua determinação. Ele sabia que a tempestade que chegava seria intensa e implacável. Mas naquele momento, Alexander fez uma promessa silenciosa mais forte do que nunca. Ele protegeria sua família, enfrentaria qualquer inimigo e jamais permitiria que o passado destruísse novamente aquilo que mais amava. A tempestade estava chegando, mas Alexander estava pronto para enfrentá-la, custasse o que custasse. Cada passo, cada decisão e cada sacrifício seria dedicado a garantir que sua família permanecesse unida. E naquele instante, ele compreendeu algo crucial. O verdadeiro poder não vinha de riqueza ou controle, mas da coragem de lutar pelo que se ama, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. Os dias seguintes à primeira ameaça foram marcados por uma tensão constante. Alexander e Clara não tinham mais a ilusão de que poderiam viver tranquilamente. Cada passo, cada decisão exigia cautela. As meninas, embora curiosas e começando a confiar em Alexander, sentiam o peso do mundo ao redor delas. Pequenos gestos, uma sombra passando rapidamente pela janela, o som de pneus na rua, vozes desconhecidas sussurrando à distância, eram suficientes para fazê-las recuar, agarrando-se umas às outras em busca de conforto. Alexander acordava todas as manhãs com um único pensamento: proteger suas filhas e Clara a qualquer custo. Ele havia reforçado a segurança do abrigo, contratado vigilantes confiáveis e instalado câmeras em pontos estratégicos. Mas nada disso poderia apagar o medo que começava a se infiltrar lentamente na rotina da família recém-reunida. Em uma manhã cinzenta, Alexander decidiu levar as meninas para fora do abrigo, permitindo que respirassem ar fresco e experimentassem momentos de normalidade. O parque estava vazio, exceto por alguns passantes e pelo som distante de crianças brincando. Ele sabia que não podia protegê-las completamente do mundo, mas queria que sentissem que havia segurança e amor ao seu redor. "Papai, você vai ficar com a gente para sempre?" perguntou a menina mais velha, segurando firmemente sua mão. Alexander sentiu o peso da pergunta, como se a inocência dela refletisse anos de abandono e solidão. Ele se abaixou, olhando nos olhos da filha. "Sim, minha querida, sempre. Eu prometo que ninguém vai machucar vocês enquanto eu estiver por perto", respondeu, tentando transmitir toda a segurança que sentia. Enquanto isso, Clara observava de perto, avaliando a interação entre Alexander e as meninas. Ela sentia uma mistura de esperança e medo. Esperança, porque finalmente havia alguém disposto a assumir responsabilidades. Medo, porque o mundo lá fora não mostrava misericórdia. Naquela tarde, uma série de eventos perturbadores começou a acontecer. Mensagens ameaçadoras chegaram discretamente ao abrigo, algumas deixadas em lugares estratégicos para que fossem vistas por Clara. Um carro preto começou a rondar constantemente a rua, e observadores desconhecidos surgiam em pontos próximos. As meninas perceberam a tensão e começaram a se agarrar mais às mãos de Clara, enquanto Alexander analisava cada detalhe com olhos treinados e mente afiada. "Não podemos deixar que o medo nos paralise", disse Alexander, observando as meninas se abraçarem. "Precisamos ensiná-las a ter coragem, mesmo quando tudo parece contra elas." Clara assentiu,
embora os olhos mostrassem preocupação. Ela sabia que a coragem que as meninas precisavam não vinha apenas de proteção física, mas também de apoio emocional. Cada palavra de Alexander, cada gesto carinhoso, começava a criar uma base sólida de confiança. Naquela noite, enquanto Alexander revisava os relatórios de segurança e analisava os possíveis inimigos, Clara chamou-o para conversar. Alexander, começou ela hesitante. Nós estamos lidando com ameaças que vão além do que imaginamos. As meninas sentiram medo hoje. Elas têm vivido tanto com medo. Eu preciso que você esteja preparado para qualquer coisa. Ele segurou suas mãos, sentindo a tensão nos dedos dela, e respondeu com firmeza. Clara, eu sei, mas agora nós somos uma família. Eu vou lutar por vocês, não importa o que aconteça. O medo não vai nos separar. O peso da responsabilidade era enorme, mas Alexander estava determinado. Ele sabia que cada passo que dava, cada estratégia que implementava, cada gesto de carinho que oferecia às meninas e a Clara era parte de uma batalha maior. Uma batalha que não seria vencida apenas com força ou inteligência, mas com amor, paciência e coragem. Enquanto as meninas dormiam, abraçadas e segurando pequenos brinquedos que simbolizavam segurança, Alexander e Clara permaneceram acordados, conversando em voz baixa sobre estratégias e proteção. Eles sabiam que a tempestade ainda não havia passado, mas também reconheciam que a esperança começava a florescer, mesmo em meio ao medo. Naquele instante, Alexander percebeu algo crucial. A verdadeira força da família não estava em evitar o perigo, mas em enfrentá-lo juntos. Ele sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também compreendia que cada obstáculo superado fortaleceria os laços entre ele, Clara e as meninas. E no silêncio da noite, com a cidade lá fora iluminada pelas luzes distantes, Alexander fez uma promessa silenciosa. Não permitir que o medo roubasse a esperança de sua família, custasse o que custasse. A noite estava silenciosa, mas Alexander Ville sentia uma tensão crescente no ar. Cada sombra, cada ruído distante parecia anunciar algo que ele sabia ser inevitável. O perigo finalmente chegara à sua porta. Após semanas de vigilância, ameaças e sinais de perseguição, ele compreendeu que a tempestade não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade que não podia ser ignorada. Enquanto revisava os relatórios de segurança e conferia os sistemas de câmeras, Mariana entrou silenciosamente, trazendo informações frescas. Sr. Ville, disse com expressão séria, há atividade suspeita no perímetro do abrigo. Não são apenas observadores, eles estão tentando entrar. O coração de Alexander disparou. Ele sabia que qualquer atraso poderia custar caro. Sem hesitar, ele pegou seu telefone e ligou para os seguranças de confiança, instruindo-os a reforçar cada entrada e saída. Mas também sabia que precisava agir pessoalmente. Ele não podia permitir que sua família fosse confrontada sem sua presença. No abrigo, Clara percebeu a mudança súbita na expressão de Alexander. Ela sabia que algo grave estava acontecendo, mas confiava nele para tomar as decisões certas. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando manter a calma para não assustar as meninas. "Precisamos nos preparar", respondeu Alexander firme. "Eles estão tentando invadir o abrigo." As meninas, apesar do medo, se mantiveram próximas de Clara e Alexander. A mais velha segurava firme a mão de sua mãe, tentando absorver a coragem que emanava de Alexander. Ele se abaixou, olhando nos olhos dela, transmitindo confiança e proteção. "Vocês estão seguras comigo. Eu não vou deixar que nada aconteça a vocês." Poucos minutos depois, sons de passos pesados e ferramentas tentando arrombar portas começaram a ecoar pelo abrigo. Alexander e os seguranças posicionaram-se rapidamente, preparados para enfrentar os invasores. Cada segundo era crucial, cada decisão podia significar a diferença entre segurança e desastre. Os primeiros homens conseguiram abrir uma porta lateral.
Alexander, sem hesitar, avançou, usando sua presença imponente para intimidar. Sua voz ecoou pelo corredor. Parem agora! Saiam imediatamente ou terão que enfrentar consequências. Um confronto direto começou. Os invasores, surpresos pela resistência inesperada, tentaram avançar, mas Alexander, com precisão e coragem, coordenava os movimentos de segurança e protegia cada ponto crítico. Clara, por sua vez, mantinha as meninas atrás de uma barreira improvisada, tentando reduzir seu medo enquanto observava Alexander lutar para manter todos seguros. Durante a confusão, uma das meninas gritou, alertando para um intruso tentando se aproximar pelo fundo do abrigo. Alexander correu, interceptando o homem antes que pudesse chegar até elas. A tensão era palpável. Cada respiração, cada movimento carregava risco real de perigo. Após minutos que pareceram horas, os invasores perceberam que não poderiam vencer e recuaram, desaparecendo nas sombras da noite. Alexander verificou cada canto do abrigo, garantindo que ninguém tivesse se ferido e que tudo estivesse seguro. As meninas choravam, abraçadas a Clara, e Alexander as envolveu em seus braços, transmitindo a sensação de proteção absoluta. "Está tudo bem agora", disse ele, acariciando o cabelo das filhas. "Ninguém vai machucar vocês. Eu prometo." Clara olhou para Alexander, a admiração e alívio misturados aos olhos. Ela sabia que ele enfrentaria qualquer inimigo, qualquer perigo por elas. E naquele instante, ela percebeu que a força de Alexander não estava apenas em sua riqueza ou poder, mas na coragem de proteger sua família contra qualquer adversidade. Mais tarde, quando a noite finalmente se acalmou, Alexander sentou-se com Clara e as meninas, todas reunidas em um abraço silencioso. A tempestade havia passado, mas a lembrança do perigo permanecia. Ele sabia que novos desafios poderiam surgir, mas também sabia que juntos poderiam enfrentá-los. Naquele momento, Alexander fez uma promessa silenciosa, ainda mais firme do que antes. Nenhum inimigo, nenhum obstáculo, nenhuma ameaça seria capaz de separar sua família novamente. Ele lutaria, custasse o que custasse, até que cada uma estivesse segura. E assim, mesmo com o coração ainda acelerado e a adrenalina correndo, Alexander sentiu algo que há muito tempo não sentia. A certeza de que juntos poderiam superar qualquer tempestade. Após a noite de ataques e ameaças, a tensão que pairava sobre Alexander, Clara e as meninas começou a se transformar em um esforço consciente de reconstrução. O perigo ainda existia, mas eles perceberam que não poderiam viver em constante medo. Era hora de criar uma base sólida, de fortalecer a confiança e, principalmente, de formar laços que resistissem a qualquer tempestade futura. Alexander sabia que não bastava apenas proteger fisicamente a família. Era preciso mostrar, através de pequenas ações diárias, que ele estava presente, que podia ser confiável e que não iria se afastar novamente. Cada gesto de cuidado, cada sorriso oferecido, cada hora dedicada às meninas era parte de uma reconstrução mais profunda. Na manhã seguinte, ele decidiu organizar uma atividade especial. Levou Clara e as meninas para um jardim botânico, um lugar seguro, cheio de cores, sons e vida. O objetivo não era apenas distraí-las, mas criar memórias positivas, quebrando o ciclo de medo que permeava suas vidas desde o nascimento. "Vamos explorar tudo hoje", disse Alexander, tentando transmitir entusiasmo e segurança. "Quero que vejam todas as flores, borboletas e pequenos segredos escondidos por aqui." As meninas, inicialmente tímidas, começaram a se soltar à medida que o ambiente despertava curiosidade e alegria. A mais velha segurava firme a mão de Alexander, mas dessa vez não havia medo. Havia a confiança recém-descoberta de que ele estaria ali para protegê-las e guiá-las. Enquanto caminhavam pelo jardim, Clara observava atentamente. Ela percebia pequenas mudanças.
olhares confiantes, risadas tímidas e gestos de afeto espontâneos. Cada uma dessas reações era um passo importante para reconstruir a segurança emocional que haviam perdido. Ela sabia que a presença constante de Alexander era crucial, mas também que ele precisaria ser paciente e consistente, respeitando o ritmo das meninas. Durante a visita, Alexander aproveitou cada oportunidade para conversar com elas sobre sentimentos, medos e esperanças. Ele explicou que, embora o mundo pudesse ser assustador, juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, que mesmo quando o medo surgisse, haveria sempre alguém para protegê-las e guiá-las. Vocês são fortes, disse ele, ajoelhando-se para olhar nos olhos de cada menina, e têm um coração enorme. Mas lembrem-se, não estão sozinhas. Eu e sua mãe estaremos sempre com vocês, cuidando e amando. As palavras ressoaram profundamente, e mesmo as meninas mais cautelosas começaram a abrir um pouco mais seus corações. Alexander sabia que a confiança não seria instantânea, mas cada gesto positivo, cada palavra de segurança e cada ação cuidadosa construía um alicerce sólido. Ao voltarem para o abrigo, Alexander começou a implementar pequenas rotinas diárias. Café da manhã juntos, tarefas compartilhadas e momentos de leitura e brincadeiras. Clara ajudava a reforçar essas atividades, criando um ambiente de estabilidade e segurança. Ele percebeu que a reconstrução da confiança não vinha apenas da presença física, mas da consistência, do respeito pelos limites das meninas e da paciência para permitir que expressassem seus sentimentos sem medo de julgamento. Durante uma tarde tranquila, enquanto todos se sentavam juntos para um lanche, a mais nova menina se aproximou de Alexander e disse timidamente: "Papai, obrigada por não ter ido embora." Alexander sentiu o coração disparar. Cada palavra, cada gesto de reconhecimento era uma vitória silenciosa. Ele segurou a mão da menina e respondeu com emoção: "Eu nunca mais vou embora. Prometo que vou estar sempre com vocês." Clara observava, emocionada, percebendo que os laços familiares começavam a se fortalecer. Ela sabia que ainda havia desafios à frente, mas também compreendia que a esperança estava florescendo e que a família poderia superar qualquer obstáculo, desde que permanecessem unidos. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, Alexander e Clara permaneceram acordados, refletindo sobre os últimos acontecimentos. O perigo ainda estava lá fora, mas eles haviam conquistado algo igualmente importante: confiança, amor e determinação para enfrentar o futuro juntos. Alexander olhou para Clara e disse, com firmeza e ternura: "Hoje demos um passo importante. Não importa o que aconteça amanhã, nós vamos enfrentar tudo juntos. E juntos vamos reconstruir a felicidade que nos foi tirada." E naquele instante, entre medos, desafios e promessas silenciosas, Alexander percebeu que a verdadeira força da família não estava na ausência de perigo, mas na coragem de permanecer unidos, mesmo quando tudo ao redor parecia conspirar contra eles. O sol despontava timidamente sobre a cidade, iluminando os prédios com um tom dourado, que parecia prometer dias melhores. Alexander Weil acordou cedo, sentindo uma estranha calma interior, uma sensação que não experimentava há anos. Ao seu lado, Clara ainda dormia, respirando tranquilamente. Ele observou as meninas dormindo nos quartos ao lado, cada uma em sua pequena cama, abraçadas aos brinquedos que simbolizavam segurança e amor. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que a vida oferecia uma oportunidade real de recomeço. Nos últimos dias, a rotina da família havia se consolidado de maneira impressionante. Alexander e Clara conseguiram criar um ambiente seguro, estável e cheio de carinho para as meninas. Pequenas vitórias diárias, risadas, abraços espontâneos, conversas sinceras,
tornavam-se pilares para reconstruir o que havia sido perdido por tanto tempo. Após o café da manhã, Alexander chamou Clara e as meninas para uma reunião familiar improvisada na sala principal do abrigo. Ele queria falar com elas sobre o futuro, mostrar que cada decisão seria feita para fortalecer a família e proteger cada momento de felicidade conquistado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que vem pela frente, começou Alexander, olhando nos olhos de cada menina. Nós passamos por momentos difíceis, enfrentamos perigos e medos, mas estamos juntos. E a partir de agora, vamos construir uma vida baseada em amor, segurança e confiança. Clara sorriu emocionada, segurando a mão de Alexander. As meninas, curiosas, se aproximaram ouvindo cada palavra com atenção. Papai, disse a mais velha, hesitante, isso significa que vamos ficar juntos para sempre. Alexander sentiu um nó na garganta. Ele se abaixou, olhando-a nos olhos, e respondeu com firmeza. Sim, nunca mais vamos nos separar. Vocês são minhas filhas, e eu prometo proteger e cuidar de vocês pelo resto da minha vida. As meninas se abraçaram, algumas com lágrimas nos olhos, outras sorrindo timidamente, mas todas sentindo a segurança e o amor que emanavam de Alexander e Clara. Era um momento de vitória silenciosa, um passo importante na reconstrução da família que o destino havia tentado separar por tanto tempo. Nos dias seguintes, eles começaram a planejar pequenas aventuras em família. Passeios em parques, visitas a museus, tardes de leitura e jogos, atividades que não apenas divertiam, mas reforçavam o vínculo entre eles. Cada gesto, cada sorriso era um tijolo na construção de confiança e estabilidade emocional. Alexander percebeu que a verdadeira riqueza não estava em suas propriedades, empresas ou contas bancárias, mas na capacidade de proporcionar segurança, amor e felicidade para aquelas 4 meninas e para Clara. Em uma tarde ensolarada, enquanto brincavam juntos no jardim do abrigo, Clara se aproximou de Alexander e disse emocionada: Alexander, eu nunca imaginei que poderia sentir tanta paz novamente. Você transformou nossas vidas. Ela sorriu suavemente, olhando para as meninas. E agora elas sabem o que significa sentir amor sem medo. E Alexander segurou sua mão, apertando-a com ternura. Clara, nós passamos por tempestades, enfrentamos ameaças, dor e medo, mas conseguimos. E isso só prova que juntos podemos superar qualquer coisa. Eu prometo que vamos continuar assim, fortalecendo nossa família a cada dia. Enquanto o sol se punha, espalhando cores quentes pelo horizonte, Alexander, Clara e as meninas se sentaram juntos, abraçados, sentindo que finalmente haviam conquistado algo precioso. A sensação de lar, de segurança e de amor incondicional. O passado, com seus erros e dor, ainda existia em memória, mas não mais controlava suas vidas. Eles haviam transformado a dor em força e a saudade em esperança. Naquele momento, Alexander compreendeu a dimensão real de sua redenção. Ele não apenas reencontrara a mulher que amava e descobrira suas filhas, mas também aprendeu o verdadeiro significado de responsabilidade, coragem e amor. A família finalmente reunida era a prova de que, mesmo após anos de erro e sofrimento, era possível recomeçar e construir algo sólido e duradouro. E assim, sob o céu alaranjado do crepúsculo, Alexander olhou para Clara e as meninas e disse com emoção: Hoje começa nosso verdadeiro recomeço. Juntos, nada poderá nos separar. Nossa família é nossa força, nossa esperança e nosso futuro. Clara sorriu. As meninas riram e, naquele instante, Alexander sentiu que finalmente estava em paz. A tempestade havia passado, e o sol iluminava não apenas a cidade, mas a nova vida que eles iriam construir, uma vida de amor, união e felicidade compartilhada. O passado poderia ter sido cruel, mas o futuro pertencia a eles, e juntos nada seria impossível.